Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui reunidos seus filhos vos louvam, vos agradecem a graça da vida. Por isso, agradecemos a oportunidade de juntos termos mais este aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E por isso, Pai, nesta noite viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos tão bondosos, amigos, generosos, que todos quantos se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a Tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite para o Rony Liracunha, Bárbara Santana Neri, Judélia Lima, boa noite. Boa noite para vocês que nos deram aqui o like, a Williana Pereira Saldanha, Andréa Brito, Carlos Santana, Rony Magalhães. Boa noite para todos vocês, que seja abençoado o nosso trabalho da noite, né, Andréia? Então temos aqui também boa noite da Judélia Lima, Bárbara Santana Neri, muito agradecido pela presença de todos vocês. E assim, esperando que tudo esteja bem, saúde, família, tudo na paz do Senhor, né? Como é bom, sempre muito bom, vamos agradecendo. E hoje nós vamos ter Evangelho, mais uma prece, claro, e hoje a prece para pedir a corrigenda de um defeito. Olha só, é uma prece para nós, pedindo então auxílio de nosso Pai para corrigir algum defeito. E como temos defeitos, todos nós, não é? Pois é, então que Ele nos auxilie bem. E nós temos também aqui Joana de Ângeles, e a Joana de Ângeles vem para nós hoje para continuar. Começou a falar ontem sobre juventude e velhice. Juventude e velhice, né? E ela começa assim, ó. O cérebro, que antes era pouco identificado nas suas incomparáveis produções, como a maior glândula do corpo humano, é hoje conhecido como um extraordinário e incomum conjunto harmônico de 75 a 100 bilhões de neurônios. Olha só. Ela vai falar então para todos nós, falar um pouco aqui também, né, do corpo, especialmente porque está tratando aqui da juventude e velhice, os dois lados, né, da nossa vida. E daqui a pouco então ela continua falando para todos nós. E temos aqui nossos prezadíssimos aniversariantes, né? Temos o Vano Leonel, que é de Caruaru, do Pernambuco. Viviane Leal, de Uberaba, olha que maravilha. A Silmira, que não tem então a cidade, mas a Elaine Faria Lopes, que é de Araras. Então, para vocês, nossos cumprimentos, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, né? A Célia que mandou aquele abraço para a Elaine. Então, para todos vocês, nosso abraço. Que a caminhada seja longa, seja muito frutífera, né? Muito fértil, como se diz. E o caminho do bem sempre, que é o caminho que é para todos nós traçarmos, corrermos e melhorarmos. Grande abraço para vocês. Assim, amigos queridos, vamos aqui, então, agora, vendo vocês, vendo todos nós, e nós temos aqui, então, uma noite da Rose Sartori Todero, da minha prima, então, grande abraço também, da Cleide Ribeiro, que está aqui conosco também, firme e forte, Camila Alessandro, a Rose Todero Sartori, que também já deixaram aqui o seu like. E a gente, então, aqui agradece a todos vocês, né? E também a Inês Cavilha, que aqui está deixando também o seu like. Isso colocado, amigos, vamos ver o que o Evangelho nos traz hoje, a prece que ele nos traz e fala para todos nós. E olha que importante para nós, por quê? Para pedir a corrigenda de um defeito. Pois é. Vamos ver o que nos fala então agora no prefácio que antecede a prece. Nossos maus instintos são resultados da imperfeição do nosso próprio espírito, e não do nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade.
Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Pois é aquilo tudo que o nosso cérebro coloca para nós, como falamos antes, não é? Temos as sensações do mundo pelos sentidos e nossa inteligência, nosso cérebro vai analisar, vai dar nossas emoções e dar as opções. Aí cabe a nós decidir entre fazer ou não fazer. Fazer o que eu quero? Posso. Posso fazer tudo? Não devo, porque normalmente esse tudo é muito complexo e às vezes muito comprometedor para a nossa jornada espiritual por aqui. Vamos à prece então, né? A prece que vocês podem no Evangelho acessar e fazer o momento que assim desejarem. Vamos lá. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, todo momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho, que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos, que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... E aí você pode citar a sua imperfeição, né? E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele me ceder. Não me criastes culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas, pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me força para resistir às más sugestões e de sair vitorioso na luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso, de que dele há de me aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que quando a Deus aprouver a me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. E aí está, meus irmãos, meus amigos, a prece que podemos, com toda certeza, fazer a nosso Pai, pedindo então o perdão pelos nossos erros, pelos defeitos que temos. E na prece podemos, se assim quisermos, até colocar esses defeitos e pedir a força necessária para superar. E ficou aí bem claro, na própria prece, que a nossa criação é uma dádiva de nosso Pai e que nós temos sempre a possibilidade de optar entre fazer o bem, fazer o mal, seguir no caminho do bem ou do mal. E claro, isso está na decorrência de quê? Das nossas próprias inclinações, dos nossos pensamentos, que podem então assim ser ordenados para seguir no caminho melhor. É aquilo que a gente sempre fala, e que o Evangelho sempre nos diz. Podemos fazer o que quisermos? Podemos. Temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que desejarmos. Devemos? Aí já é uma outra história. Já é uma outra história porque cabe a nós seguirmos sempre o bom caminho. Essa é a grande realidade, nós sabemos disso. Mas às vezes por coisas materiais, desejos inconfessáveis e tal, vamos pelo mau caminho. E aí vamos nos responsabilizar por todas as consequências. E como nós falamos, assim que nosso Pai sim nos auxilia sempre a ir pelo bom caminho, mas que tenhamos a força, a vontade, a coragem de trilhar esse bom caminho, que muitas vezes pode ser difícil, e realmente o é, às vezes complicado, porque nós vamos deparar com situações as mais diversas pela nossa frente.
Todos nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. Mas que consigamos sim perseverar nesse caminho. Porque, como a própria prece diz em seu final, e saiamos dessa existência, que é uma misericórdia do Pai para conosco, melhores do que quando aqui chegamos. E para que isso aconteça, depende de cada um de nós, de nossa luta contra as nossas más inclinações, nossos maus pensamentos, más palavras, maus atos, né? Para que tenhamos a tranquilidade do dia a dia, até para assim também aceitarmos com tranquilidade todas as dificuldades que a vida coloca em nosso caminho. Que não é privilégio nosso termos essas dificuldades, elas acontecem em todos os lugares. Então, que nossos pensamentos nos auxiliem e que sempre estejamos no caminho do bem, procurando sim corrigir nossos defeitos, né? E exercitarmos a cada dia as boas virtudes. É aquilo que nós realmente necessitamos. Por isso, amigos queridos, vamos em frente, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Não nos esquecemos nunca de agradecer e de louvar a misericórdia dele para conosco, né? Olha aqui, vamos então dando boa noite também da Alzira Crepaldi, que conosco aqui, Sandra Oliveira Vita, Cacilda Cassiana, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também aqui conosco, a Rose Todero Sartori, mandando boa noite, Cleide Ribeiro, também mandando boa noite. E nós temos o like aqui também da Alzira Crepaldi, da Sandra Oliveira Vita, Cacilda Cassiano, da Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Reginaldo Porto, Evandro Cândido Jacinto, Juscelino Castilho, Cleide Ribeiro, da Camila Alessandra, Rose Sartori, também deixando aqui conosco o seu like. Amigos queridos, a Joana de Ângeles vem aqui chegando para nós para falar então a respeito da velhice e juventude, né? Que é um assunto muito, muito discutido, interessante. Ontem mesmo, né, na primeira parte, ela falou muito sobre nós, sobre nossas fases em que nós atravessamos durante a nossa vida, e colocando nos dois lados extremos, não é? A juventude e a velhice. Então, no intervalo entre essa juventude e a velhice, como a sociedade costuma colocar, um intervalo grande, onde nós vamos realizando todas as nossas atividades. E ela fala que, na realidade, a velhice, né, do corpo físico não implica na velhice do espírito, né, do como encarar a vida, da maneira como se encara a vida, com alegria, né, com essa juventude de espírito. Enquanto que, por outro lado, muitos jovens são mais velhos até nas suas atitudes e na observação da vida do que muitos dos idosos na idade. E é uma realidade muito grande. E que, às vezes, que nós temos também é uma perda muito grande de jovens, exatamente por essa dificuldade que a vida coloca, não é? Vamos ver o que ela nos fala hoje, e ela vai levar também hoje para um lado importante para todos nós, que é exatamente esse lado, o aspecto físico, né? A fisiologia, a biologia, que é e que norteia a todos nós. Vamos ver aqui o que ela nos fala então, Juventude e Velhice, na sua segunda parte. O cérebro, que antes era pouco identificado nas suas incomparáveis produções, como a maior glândula do corpo humano, é hoje conhecido como extraordinário e incomum conjunto harmônico de 75 a 100 bilhões de neurônios, em circuito especializado e complexo, com o mais notável computador que a mente ainda não pôde conceber. Porque tudo, claro, acontece em nosso cérebro. Sensações que temos são neles sentidas, daí ele mesmo vai nos dar as emoções advindas dessas sensações, consequentemente as respostas, nossas palavras, nossos atos, tudo coordenado pelo cérebro, né? Essa maneira ativa que nós temos quando nós estamos despertos. Mas durante o dia, enquanto estamos, como nós estamos aqui acordados, em vigília, como falamos, e mesmo durante a noite, o nosso organismo, o nosso corpo continua funcionando. E funciona normalmente independente da nossa vontade, mas controlado também pelo nosso espírito. E o cérebro é fundamental na coordenação de todos os fenômenos biológicos, né? Vamos ver aqui, continuando.
Suas enzimas cerebrinas, globulinas e outras secreções comandam as reações de todo o corpo, trabalhando pela vida física e psíquica. No entanto, essa mente não lhe é fruto da elaboração própria, procedendo de uma fonte geradora que o antecede e sucede ao processo do conjunto neuronial. Pesando em média 1,3 kg, absorve oxigênio em quantidade expressiva, 20% de todo aquele que necessita o corpo total. Vejam, pois é, essa atividade incessante do nosso cérebro exige uma metabolização imensa, né, de substâncias e a energia. E aqui, como nós falamos, olha só, 20% do oxigênio é utilizado no cérebro. Pois é. Quando ocorre a morte de cada célula nervosa e a mente trabalha, pesquisa e se esforça para manter os equipamentos em ordem, amplia-se, transformando as suas extremidades em árvores, as chamadas dendritos, né, as ramificações, que facultam o fluxo das informações, sem qualquer solução de continuidade, produzindo as maravilhosas sinapses eletroquímicas que mantêm todo o equilíbrio dele mesmo e do organismo em geral. Pois é o funcionamento do nosso cérebro, extraordinário, magnífico. Este mesmo cérebro que na nossa infância vai terminar o seu processo de ligação, de ligamento entre os diversos neurônios, pelos 7, 8 anos, quando a gente sabe que termina o processo de encarnação ou de reencarnação, né, como assim desejamos. Então, a partir dessa idade aqui, aí sim nosso corpo será absolutamente formado. Os neurônios estarão lá, mas irão se ligando, né? Se completando uns aos outros à medida em que formos chegando aos 7, 8 anos de idade por aí. Ainda desconhecido e pouco utilizado, é centro dinâmico da vida. Mas nas mais complexas operações que se possa imaginar. Antena transceptora que se coloca na direção das faixas parapsíquicas sem perder a sua estruturação para os registros e captações no campo do psiquismo normal. Então ele trabalha além da nossa questão biológica, funcionamento do nosso corpo, na coordenação e controle, né? Mas também nessa questão psíquica, dos pensamentos, das emanações, da energia, dos fluidos que nós eliminamos, a questão das vibrações, que tudo é interpretado pelo nosso cérebro de uma maneira extraordinária. A semelhança dos músculos que, não ativados pelo exercício, tendem à fragilidade, à flacidez, quando não movimentado pelas energias mentais renovadoras, perde as possibilidades de produção. Porque, ao morrerem, as células nervosas, as restantes sem novos estímulos, não se ampliam, falhando na transmissão das mensagens que lhes cabe registrar, encaminhar e responder. Então aí aquela questão da utilização de como nós estamos, né, encarando cada fase da nossa vida, como estamos nos conectando com aquilo que nos cerca, como estamos ativando, utilizando o nosso cérebro com mensagens renovadoras, com conhecimento. Porque o nosso cérebro ele vai acumulando tudo isso que ele percebe, que ele tem e nos dá as sensações, e nos dá as emoções, e nos completam os sentimentos, tudo isso acaba ficando registrado na mente espiritual nossa. E são emoções, são sentimentos que levaremos ao plano espiritual, sim, como reflexo da nossa atuação aqui nesta vida. Agora, se não utilizamos convenientemente, se estamos para lá de relaxados, aí, como diz o exemplo dos músculos que não utilizados vão definhando, o cérebro também vai tendo problemas na sua movimentação, na sua coordenação e no seu trabalho normal. Durante milênios, permaneceu quase desconsiderado da ciência, tendo sido estudado e descoberto praticamente por Gall, médico e anatomista, pai da frenologia, como Lamarck fora do transformismo. Até então, os conceitos se dividiam entre os filósofos, os pais da medicina e da patrística religiosa, as questões religiosas,
com as suas superstições e conceitos ultramontanos, ou seja, coisas muito antigas. Então, é claro, durante milênios, embora fossem sendo muito estudados, mas não havia recursos para entender realmente a função mais complexa do cérebro, dessa coordenação total de nossa mente, de nosso corpo, enfim, desse conjunto harmônico que forma o nosso próprio organismo e tudo aquilo que nós vemos, sentimos, todos os nossos sentidos coordenados pelo nosso cérebro. Então tivemos muitos estudos, mas são estudos, vamos dizer, inconclusivos e sem dar respostas corretas de como funcionava efetivamente o nosso cérebro. Aí, é lógico, né, com a melhora da situação da própria ciência, foram sendo feitas então paulatinamente as descobertas. E aqui continua Joana. Passando por extraordinários estudiosos, dentre muitos outros, Cabanes e Broca, a sonda da investigação foi penetrando a massa cinzenta e decifrando as suas protuberâncias, que hoje nos dão uma ideia, embora muito imperfeita, do seu mundo de infinitas informações por detectar. A gente sabe, né, a questão do banco escolar, o cérebro tem a massa branca, a massa cinzenta. E essa massa cinzenta, que é mais exterior, ela vai se fazendo aquilo que parece uma noz, né? Aquela noz toda cheia de rugosidades, como é o nosso cérebro. E ali nós temos, então, o que? No cérebro, então, os corpos celulares. E esses prolongamentos que constituem os nervos que vão para todas as partes do nosso corpo, trazendo as sensações e levando as respostas do cérebro. Uma sensação, por exemplo, simples. A gente toca uma superfície quente, a mais rápida sensação, atitude nossa é retirar a mão. Nós não vamos ficar lá com o dedo esperando queimar tudo, não é? É rápido, encostou, tirou. E essa sensação pelo tato é percebida e a reação imediata é a retirada, né, do dedo. É uma ação motora do braço, do músculo, que se mexe e tira. Assim como todas as outras sensações da visão, por exemplo. A visão recebe o estímulo da luz, as diferentes nuances de cores, e o cérebro vai nos dar essa sensação. Não é? Então tudo é coordenado pelo nosso cérebro. Nele, portanto, estão as disposições e da velhice, dependendo sobretudo da mente que o vitaliza e movimenta, que o aciona e mantém. Todavia, muitos creem que a velhice é sinal de perda de memória, de deterioramento do raciocínio, do desequilíbrio das emoções. Sem dúvida, com o suceder dos anos, a maquinaria orgânica experimenta desgaste e certamente diminui a capacidade de produção e eficiência dos resultados. Entretanto, a perda de memória não é sintoma exclusivo do envelhecimento, porquanto muitos fatores contribuem para essa ocorrência em qualquer idade, como as enfermidades sutis, quais sejam as infecções urinárias, intoxicações por medicamentos, depressão, mal de Alzheimer, etc. O importante, desse modo, é o estado psíquico do indivíduo, que lhe determina qual a fase em que se encontra e lhe apraz permanecer, se na juventude que se alonga ou na velhice que lhe chega precocemente. De extraordinário resultado é a ação do trabalho nesse comportamento, facultando o prosseguimento dos deveres, dos estudos, das buscas e realizações novas, sem fadigas nem justificativas de impossibilidade para crescer e permanecer jovem. É o que Joana nos traz hoje, né? Então veja que, como ela diz aqui no finalzinho, o importante desse modo é o estado psíquico do indivíduo, que lhe determina qual a fase em que se encontra e lhe apraz permanecer. Se na juventude que se alonga, então sente-se sempre disposto, alegre, firme, batalhando, lutando, aprendendo, ensinando, e essa juventude então se alonga por toda a vida, ou na velhice que ele chega precocemente.
Porque não é tão incomum nós encontrarmos, e às vezes temos falado para algumas pessoas jovens, né, ou mais jovens do que nós, você parece um velho, né? Tão comum ouvirmos isso, pessoas falando para pessoas, às vezes, claro, em tom de brincadeira, mas pela maneira como as pessoas convivem. E nós temos um grande círculo de conhecimento com amigos, conhecidos, né? E nós sabemos, vemos como que cada um se comporta, e às vezes determinadas pessoas, como dizem, né, tem aquele comportamento que parece mais velho pelo comportamento, pelas atitudes, pelas palavras, do que realmente o são. O que não é desdouro algum também, porque muitos jovens têm uma maturidade extraordinária na pouca idade, coordenando seus pensamentos, coordenando seus objetivos e sabendo exatamente o que querem e o que desejam da vida. Mas tudo isso é o quê? Essa questão absolutamente espiritual de cada um. Pelos compromissos que nós temos, por aquilo que devemos passar por aqui, pela maneira como nós vamos enfrentar todas as dificuldades, e para isso sempre precisamos ter em mente isso. A vontade, a coragem, o desejo de fazer coisas certas, coisas corretas, que nos elevem espiritualmente e que, acima de tudo, também, principalmente, estejam de acordo com aquilo que nosso mestre nos falou. Não é? Fazer o bem sem olhar a quem. Isso daí pode ser feito em qualquer fase de nossa vida. E como ele diz, né? Sentir-se velho é uma questão mais, às vezes, mental do que física. E sentir-se jovem, a mesma coisa. É uma questão mais mental do que física. Então, que todos nós, né? E nosso Pai nos auxilie, dando-nos a força para seguirmos em frente com coragem, com firmeza, trabalhando muito para o nosso próprio bem, daqueles que estão ao nosso lado. Assim vamos aqui cumprimentando o Vano Leonel, Viviane Leal. Olha, Viviane Leal, que sempre está conosco, né? Então, um grande abraço, que Deus abençoe, viu? E um prazer, uma alegria ter você sempre aqui conosco. Também a Silmira e a Elaine Faria Lopes, para todos vocês, nosso abraço, que Deus abençoe imensamente, e é com muita alegria, então podemos aqui estar juntos. Por isso, meus queridos amigos, vamos aqui então, dando boa noite também da comunitária Vida Nova, pessoal, da Irene Silva, da Edmar José Bueno, uma boa noite. Amanhã Edmar vai ficar mais velhinho, né, Edmar? Fazer aniversário amanhã. Então, um grande abraço para todos vocês, para você aí, meu caro Edmar. Também aqui, né, para vocês que vão nos deixando aqui seus simpáticos likes, Leni Souza, Daniela Samara, Divino Oliveira Favoreto, Irene Batista, comunitária Vida Nova, Socorro Soares, Irene Silva Edmar, José Bueno, Reginaldo Porto, Evandro Cândido Jacinto, Juscelene Castilho e muito mais de vocês. Muito agradecido. A Leni Souza também mandando aqui seu boa noite. E nós vamos, né, partir para o encerramento. Vamos fazer aquela prece por todos nós, especialmente por esses nossos queridos irmãos que vocês nos mandam aqui os nomes e que nós, com muita alegria, lemos e levamos em nossa mente, em nossa prece, em nossa vibração até nosso Pai, pedindo fortalecimento para esses que estão com dificuldades e que, claro, querem prosseguir firmes na batalha, na luta, né, aqui junto conosco. Então vamos orar por esses irmãos e vocês também já vão mentalizando todos aqueles que desejam enviar, né, essas vibrações positivas. Assim, aqui nós temos a Maria Capellini, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Newton Paulo Mauadas, Marvioto, Otávio Jacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli, Risorado Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Ruvanini Nicolucci, Rubem Jorge Barbosa, César Perlin, Solange Cocol, Tam Marcondes, Tercília Aparecida Antonella, Viviane Leal, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Maria da Conceição Araújo Carneiro, Cissa Santos, Lívia Robes de Camargo, Guilherme Robes de Camargo, Lourenço Ayrton Massucci, Eduardo Martins Massucci, Márcia Godoy Massucci, Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva, Ricardo Garcia, Mauro Vivione, Claudinei Ramos, Elaine Pironi, Stefânia Juliano, Ítalo Miranda, Otávio Barros, Anice, José Ribeiro, Pires Filho, Maria das Graças Barbosa Pires, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, André Luiz de Camargo Gonçalves, Ariel Chico da Lazenha, Vani Frossar, Carla Facioli, Carlota Pinheiro, Cláudio Calef Filho, Delcio Belmudes da Silva, Douglas Constâncio, Eila Menezes, Eliana Saldanha, Elane Silva, Elide de Andrade, Eliel Fernandes da Cruz, Estela Sicomande, Fernando Henrique, Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno Jorge,
Gustavo Maria Martins Maluf, Irondina Pereira Rodrigues, Jaime Facioli, Juliana de Miranda Vitorini, Karen Furlan, Laeta Aparecida Oliveira, Laís Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Guizelin Trabalho, Maria de Fátima Fagundes, Natália Régia Medeiros. Para todos, nossos desejos, de uma recuperação, e levamos então seus nomes para o nosso Pai, encaminhamos em nossa prece para o fortalecimento, Vamos então, meus queridos amigos, a nossa prece de encerramento do nosso encontro e vamos, no início da melodia, tranquilizar o corpo, tranquilizar nossa mente. Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Pai que estás no céu, estás conosco em nossa consciência, Pai de todos, Pai de nosso Mestre Jesus, nosso grande irmão, que está sempre conosco. Aqui seus filhos reunidos, Pai, vos agradecem, vos louvam pela graça da vida que nos concedestes e que assim juntos podemos, nos reunindo no propósito, no amor, levar a vós nossos agradecimentos, nossos pedidos, nosso louvor. Felizes por mais uma vez podermos estar juntos como estamos. E essa alegria, nós juntamos a alegria dos aniversariantes, a alegria dos pais que hoje recebem seus filhos nos braços vindos ao mundo. A todos, suas bênçãos, Pai. Suas bênçãos para esses irmãos que hoje nos deixam, que nos deixam e deixam familiares e amigos entristecidos, mas consolados por vós, bem sabemos. E este mesmo alegria nós temos sim, Pai, que ter pelos nossos irmãos queridos, familiares, amigos, que partiram já, mas estiveram conosco em nossa jornada, compartilhando tantos momentos e ensinamentos. A todos nossas preces, que no plano espiritual encontrem a sua caminhada feliz. Por isso, Pai, também pedimos a vós as bênçãos, o fortalecimento a todos esses que nós aqui demos os nomes, a todos esses que mentalizamos, todos nós, porque sim, precisam do seu fortalecimento para continuar conosco a jornada. Essa jornada que nossas famílias aqui desempenham e lutam. Abençoa nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, para continuarmos fortes na luta pela evolução espiritual, no caminho do amor sempre, sempre. Abençoa sempre, Pai, este planeta tão complicado, difícil, com tantas e tantas guerras, tantas lutas, tantos problemas ambientais. Auxilia-nos a recuperar. Abençoa tantos e tantos dirigentes de todas as nações, a esses mais insensíveis, que fazem da guerra um motivo para que seus corações não se toquem pelo amor. Pai, abençoa, toca o coração deles, porque há tantos irmãos sofrendo neste mundo. Abençoa sim, Pai. Abençoa a todos nós, abençoa seus filhos, abençoa o trabalho de seus filhos. Abençoa aqueles que dão trabalho. Abençoa, fortalece, estimula a todos que perderam seu trabalho e que estão na luta para recuperá-lo, para que possam sim ter a dignidade de enfrentar o dia a dia. Seus filhos todos, Pai. Abençoa nossas casas de oração, que tanto necessitam. Abençoa todos nós, abençoa todos que trabalham, todos os seus filhos. Pai querido, abençoa esta água que aqui temos,
tão importante para todos nós. E por isso levamos a vós com tantas súplicas e tanto agradecer esta prece, e assim dizemos: Pai nosso, querido Pai, que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado o teu nome por tudo que é belo, bom, justo, gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmos. Pai, livra-me de todo o mal, de toda violência, infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. Que assim seja, Pai. E por isso, por tudo, nós, seus filhos, os pedimos. E teu amor, tua paz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Esteja sempre em nós, em nossos lares, em nossas famílias, no teto em que vivemos, nos lares de todas as suas famílias. Esteja com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, neste mundo, Pai. Ou em todo o seu universo, em tantas e tantas moradas que tens nesse seu maravilhoso universo. Abençoa aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor, esse amor que acolhemos em nossos corações e levamos a todos. Por isso, abençoa nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que vêm a nós, por nossos bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes. Iluminai o caminho de nossos irmãos que se encontram perdidos em sua jornada, retornando ao caminho do bem, ao caminho do amor. Por isso, obrigado, Pai, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória, louvor a vós, agora e sempre, por sua graça, Pai, que assim seja. E assim, queridos amigos, vamos também aqui agradecendo a Sandra Carvalho, a Francinete, um grande abraço, Fran, você, Robertson, Luciano, que deixa aqui boa noite, Eliana também, a Eliana Mormilo Borges, agradecidos por vocês estarem conosco, neste momento, nesse congraçamento, nesse momento de união, agradecendo ao Pai pelo nosso dia, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela noite que vem, agradecendo pelo dia de amanhã e por todos que virão. E claro, agradecendo todos os dias que já se passaram e que servem ao nosso aprendizado. Por isso, agradecemos eu e Célia a todos vocês, mandando um beijo muito grande, esse abraço, coração a coração. E que sim, amanhã vamos estar juntos novamente com a graça, a permissão, as bênçãos de nosso Pai. Então, amigos queridos, uma linda noite, uma ótima quinta-feira, e que a paz do Senhor esteja sempre, sempre convosco, em seus lares, seja sempre conosco. Estejam todos muito bem, paz e bem, e até amanhã estaremos juntos novamente. Tchau.